Júpiter e Zeus, Marte e Ares são os mesmos deuses, só que com nomes diferentes, certo? Não, não são. A mitologia romana se baseia, obviamente, na mitologia dos povos itálicos, mas também na mitologia proto-indo-europeia. E guardem bem essa parte, porque quando formos falar dos deuses, eu vou voltar a falar dessa mitologia. Durante a sua história, os romanos conquistaram vários povos, como por exemplo a Grécia e o Egito. E é claro que com toda essa conquista, eles acabaram adotando uma parte da cultura desses povos. A mais comum de se falar é da cultura grega. O domínio de Roma sobre a Grécia começou em mais ou menos 146 a.C., só que já existia na Itália um povo com uma mitologia muito parecida com a dos gregos. A religião etrusca tinha vários deuses e deusas, e também algumas divindades menores. Entre esses deuses tinha aqueles que eram considerados indígenas, ou seja, aqueles que eram da própria região, e aqueles que eram importados, especialmente da Grécia. Provavelmente eles chegaram na região através dos comerciantes gregos, que trouxeram seus heróis e religião através das costas do Mediterrâneo. Mas é claro que os etruscos também colocaram suas próprias características e também mitos. Templos e santuários eram dedicados a esses deuses. Era comum também achar pinturas em paredes de tumbas, esculturas e também gravados em objetos do dia a dia, como por exemplo espelhos de bronze. Não foram achados textos completos escritos por etruscos, a única coisa que restou foram pequenas escrituras, o que acaba deixando algumas coisas sobre os deuses muito limitadas, às vezes até sobrando apenas o nome numa oferenda. Como a civilização etrusca era muito ligada à República Romana, sua religião e sua mitologia acabaram sendo incorporadas pelos romanos. Que não era nada incomum, porque como eu disse, era comum dos romanos, quando conquistassem um povo, acabassem pegando parcialmente alguma coisa da cultura deles. E para vocês terem uma ideia de como eram esses deuses, eu vou deixar alguns aqui. Aita, era um deus do submundo que tinha uma mulher que se chamava Persípone e quase sempre ele aparecia vestido com uma capa de lobo. Alpan, que era um espírito com asas, simbolizando harmonia. Aplu, ou Apulu, que era associado ao oráculo délfico e também mais tarde ao Apolo. A principal diferença da mitologia romana para a grega pode-se dizer que está na maneira do que cada uma trata seus deuses. Enquanto os gregos colocavam eles em suas histórias fantásticas, os romanos eram muito mais do ritual. Por causa disso, até é normal que as pessoas pensem que os romanos não tinham suas divindades nativas. Esse tipo de pensamento aumentou ainda mais na época do romantismo, onde a história e a cultura grega eram pensadas como sendo a mais autenticamente criativa, entre aspas, né? Mesmo focando em rituais, é claro que os romanos ainda tinham suas histórias. A tradição romana é cheia de mitos e histórias que envolvem a fundação e o crescimento da cidade. Essas histórias, diferente dos gregos, envolviam mais os humanos do que os deuses, que se envolviam muito pouco. Um desses mitos envolve o herói Enéas, que ajudou os troianos na famosa Guerra de Troia. Ele seria um antepassado de Rômulo e Remo, que são os filhos do deus Marte como humana. Mais tarde, Rômulo acabaria se tornando o primeiro rei de Roma. Os deuses romanos são divididos em duas classes. Os de Indígetes, que seriam aqueles que surgiram realmente em Roma, e os de Novenciles, que seriam aqueles importados. Normalmente não são encontrados de Indígetes fora de Roma, mas já houve registros de oferendas para Fucinos, que é um deus de lago local. Agora vamos falar de alguns deuses romanos, e depois a gente fala de alguns principais que foram ligados aos gregos. Abundância, como o próprio nome diz, é a deusa da prosperidade e fartura. O poeta romano Ovídio atribuiu para essa deusa um papel no mito do deus Rio, o Aquelu, que teve um dos seus chifres arrancado da testa pelo Hércules. O chifre foi recuperado e depois transformado em uma cornucópia e dado para a abundância. Nas tradições antigas, Larência foi a esposa do pastor Fáustalo e também depois a mãe adotiva de Rômulo e Remo, que foram salvos por ela depois de serem arremessados para o rio Tibre, por ordem do rei Amúlio. A Calaurência teve 12 filhos, e depois da morte de Rômulo, os outros 11 formaram o colégio dos irmãos Arvais. Mais tarde, a Calaurência se tornou uma deusa da fertilidade. Neril é uma antiga deusa da guerra e personificação do valor. Mais tarde, ela foi ligada a Belona, que é uma antiga deusa da guerra etrusca. Depois também a Minerva.
Em alguns mitos, a Neril é considerada a esposa de Marte. Sumano era o deus do trovão noturno, que seria o contraposto de Júpiter, o deus do trovão diurno. Uma curiosidade é que, segundo o Santo Agostinho, o Sumano era muito mais adorado do que o Júpiter, mas depois da construção do templo de Júpiter, isso tudo acabou mudando. O Sol, como o próprio nome diz também, é a personificação do Sol na mitologia romana, e existiam dois. O Sol Indígenes, que era um deus provavelmente mais ligado à agricultura, acabou desaparecendo e sendo esquecido, por ser considerado sem importância. Mas depois, no final do Império Romano, o deus Sol acabou reaparecendo, dessa vez tendo o nome Sol Invictus. Provavelmente ele foi pegado lá da Síria. Titã na mitologia grega era o nome dado à raça do Cronos, mas na mitologia romana ele era um deus próprio. É muito difícil achar informações sobre ele, mas graças a um inscrito do canal, eu consegui algumas coisas. E ele fez um post no Amino, e caso vocês queiram saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição. O Titã é um deus primordial, sendo visto como um dos mais antigos da Península Itálica. Ele era um deus solar, estelar ou lunar. Assim era visto por todas as tribos da Itália. Segundo a mitologia, o Titã era o irmão mais velho de Saturno, e depois da morte de Caelus, a Terra escolheu ele para reinar sobre toda Roma. Porém, o seu irmão Sol o convenceu de deixar Saturno reinar em seu lugar. Porém, tinha uma condição: o Saturno não deveria ter filhos. Mas o Saturno descumpriu essa promessa, então o Titã acabou descobrindo e prendendo ele, o tornando seu escravo. Agora vamos falar sobre os deuses que são considerados importados, entre aspas, né? A Roma teve 3 trindades, ou tríades, seja como você quiser chamar. A primeira delas é chamada de Tríade Arcaica, que tem 3 deuses que teriam sido adorados originalmente pelos romanos. O Júpiter tinha mais de uma origem, como por exemplo ele ser filho do próprio Éter. Mas a que ficou mesmo foi ele ser filho de Saturno, que seria relacionado ao Cronos, né? Só que o Júpiter dividia o poder dos relâmpagos. De dia, ele era o deus do trovão. De noite, o Sumano era o deus do trovão. E assim como Zeus, o Júpiter também tinha 2 irmãos. O Netuno era o deus das águas e o Plutão era o deus do submundo. O Júpiter existia antes sequer do Zeus chegar. Mas os dois tinham uma origem em comum. Eu não estou falando dos dois serem filhos do Cronos, mas sim da mitologia proto-indo-europeia. Vocês lembram que eu já tinha falado dela, né? Nesse panteão, tinha um deus chamado Dios Father, ou Sky Father, que significava Pai dos Céus. Pensam que ele talvez tenha sido adorado por ser o deus dos céus iluminados, e o mais poderoso desse panteão. Sendo assim, ele serviu de inspiração para o Júpiter, Zeus e para o Tyr, o deus nórdico, que depois acabou sendo diminuído para um deus da guerra secundário. Marte é o deus da guerra da mitologia romana e também faz parte dessa tríade. Além da guerra, ele também era considerado um deus da agricultura, e com a chegada da cultura grega, ele foi relacionado ao Ares. Apesar deles compartilharem algumas histórias em comum, a personalidade do Ares e do Marte em nada se parecem. O Marte na verdade se parece muito mais com Atena, sendo muito mais estratégico do que o impulsivo e selvagem Ares. E também o Marte é o pai do Rômulo e do Remo. O Marte também podia ser considerado o deus dos animais e das florestas, sendo cultuado por quem estava nessas áreas. Podia também controlar a ferrugem, e muito antigamente também era considerado o deus dos relâmpagos, ou dos trovões. E sendo assim, a sua origem também poderia estar ligada a um deus proto-indo-europeu, o Percunus. E é claro que esse deus dos trovões também fez surgir vários outros deuses, como por exemplo o Thor, o deus nórdico, e o Taranis, o deus celta. Quirino é o último membro dessa tríade. O seu nome significa aquele que veio de Quirion, ou aquele que veio da Assembleia, e faz todo sentido, porque esse deus representaria o próprio Estado romano. Esse deus tem muita semelhança com o Marte, mas depois ele foi relacionado com o Rômulo, o primeiro rei de Roma, que depois de morto teria se tornado um deus. E não existe um deus grego que seja equivalente ao Quirino. A segunda tríade é formada por Júpiter, Juno e Minerva, que seriam os equivalentes a Zeus, Hera e Atena. E a terceira tríade é a dos plebeus, que é formada por Ceres, Liber e Proserpina, que tem os equivalentes a Deméter, Dionísio e Perséfone.
Bem galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido também a diferença da mitologia romana para a grega. Não esqueçam de avaliar, comentar e tudo que vocês sabem já, beleza? Valeu, falou, até a próxima, hein? Tchau!